Prezado aluno, seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa quarta aula, Nossa última aula da disciplina de Digital Branding. Essa aula de hoje, o tema que nós vamos ver é o endomarketing, marketing experiencial e aspectos legais. Então, já trabalhamos no decorrer dessa disciplina alguns temas importantes que nós vimos do Digital Branding, Falamos a respeito do branding, da importância da marca no meio digital. Falamos a respeito de CRM, trabalhamos muitos aspectos aí já relacionados ao Digital Branding e na aula de hoje vamos falar de endomarketing, vamos falar de marketing experiencial, vamos falar dos aspectos legais do Digital Branding. Então temos muitos assuntos aí para tratar e eu convido você a participar da aula, convido você a mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas e também participar do momento de interação. É importante também que você faça a leitura do material, livro didático, faça as atividades, participe do fórum, porque tudo isso vai agregar conhecimento, não é mesmo? Então, em relação à nossa aula de hoje, nós vamos ver, então, compreender que o Digital Branding ele vai permear o endomarketing e a comunicação interna, uma vez que um dos propósitos é manter os colaboradores vinculados à organização, a partir do reconhecimento da legitimidade das propostas de valor. Então, nós vamos falar a respeito da imersão nos objetivos do endomarketing, da comunicação interna, ressaltando as diferenças e complementaridades do digital marketing, e vamos trabalhar também o marketing experiencial e sensorial. Vamos trabalhar e falar a respeito, então, desse aspecto legal do marketing na esfera do direito, entrando nessa esfera do direito. Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos tratar do que o Digital Branding tem a ver com endomarketing e comunicação interna. Professor, o que é endomarketing, Você está falando aí de endomarketing. O endomarketing é o marketing interno, é o marketing voltado para os colaboradores. É a empresa olhar para o seu colaborador como seu primeiro cliente. É trabalhar essa gestão do relacionamento com o seu cliente interno, com o seu colaborador. Para isso, ela vai precisar trabalhar e ter uma boa comunicação interna, não é mesmo? Além disso, nós temos também, faremos uma imersão nos objetivos do endomarketing, dessa comunicação interna, e vamos ressaltar as diferenças e complementaridades e como o digital marketing está relacionado com ambos. E o que o digital branding tem a ver com o marketing experiencial, com o marketing sensorial? Então, nós vamos falar também desse marketing de experiência, desse marketing sensorial, que é tão importante, como estratégia aí para os profissionais de marketing. E além disso, a gente se pergunta o que o digital branding tem a ver com legislação. Será que a gente precisa se preocupar com legislação quando a gente pensa no marketing digital, quando a gente pensa na marca dentro do digital, quando a gente pensa no digital branding? Qual a importância da legislação? Quais são os aspectos legais? Com o que a gente precisa se preocupar, com o que as empresas precisam se preocupar. Então, tudo isso nós vamos ver na nossa aula de hoje. Além disso, a apreensão dessas três vertentes vai complementar o conhecimento anteriormente adquirido e vai permitir que você tenha uma visão holística do universo das marcas
e do potencial do digital branding. Então nós vamos, né, entrar aí nesse mundo, né, avançar ainda mais nos nossos conhecimentos a respeito do digital branding, de tudo que a gente já viu no decorrer dos nossos estudos, e hoje vamos avançar ainda mais dentro desse aspecto do endomarketing, do marketing experiencial, dos aspectos legais. Vamos começar? Falando sobre endomarketing, qual a importância, né, de se trabalhar o endomarketing, quando a gente pensa, né, no marketing dentro das organizações, quando a gente pensa nos colaboradores, será que é importante para a empresa trabalhar com o endomarketing? Será que os seus colaboradores precisam ser tratados como clientes? Qual será a importância disso? Você já parou para pensar dentro da sua organização, na organização que você trabalha, ou se você é gestor dentro de uma organização, a empresa ela se preocupa com isso? Existe um endomarketing, existem estratégias voltadas para uma comunicação melhor com seus colaboradores, existem estratégias para tratar esse colaborador melhor, estratégias para que esse colaborador realmente conheça os produtos da empresa, conheça a marca e entenda, né, do que a empresa ela é feita, qual é a sua visão, a sua missão, e que ele se sinta parte de tudo isso. Então nós vamos trabalhar nesse sentido o endomarketing, a importância aí do endomarketing. Vamos ver? Bom, o endomarketing, né, se os empregados eles não estão convencidos da qualidade dos serviços prestados por sua empresa e da importância de seus papéis nesta prestação, não há nada na Terra que os torne dispostos a vendê-los para os seus clientes. Essa foi uma citação de Bloom, né? É claro que aqui a gente está vendo uma citação radical aí a respeito, né, do funcionário ele realmente acreditar no produto da empresa e vender. Mas é claro que isso vai muito além, né? A gente está falando, é claro que o funcionário ele é contratado para vender um produto na empresa, ele vai vender aquele produto. Mas a gente está falando de algo mais profundo, a gente está falando de realmente acreditar naquela marca, de realmente acreditar naquele produto. A gente está falando de quando o funcionário, quando o colaborador, ele não está no seu ambiente de trabalho, quando ele não precisa vender, quando ele não está no seu horário ali de expediente, ele falar da empresa, ele falar bem do produto, ele falar bem daquela marca, mas não porque ele está sendo pago para isso, e sim porque realmente ele acredita, sim porque ele realmente acredita naquele produto, ele acredita naquela marca, ele sabe quais são as vantagens de se comprar aquele produto e ele se sente parte daquilo. Porque realmente ele foi considerado pela empresa como um cliente e ele realmente comprou a ideia. Então é isso que a gente quer dizer, né, quando a gente trazer essa citação, é justamente isso, né, essa questão mais profunda do envolvimento do colaborador com a marca, do envolvimento do colaborador com o produto, acreditando naquele produto, acreditando naquela marca. Continuando, muitas empresas ganham reputação ao serem reconhecidas pelos seus funcionários como um bom lugar para trabalhar. Acontece muito, né? Nós temos inclusive aí revistas, né, e prêmios aí que são ofertados, né, e que divulgam as melhores empresas para se trabalhar. Então você tem lá, né, o ranking das melhores empresas para se trabalhar, de algumas revistas famosas aí que fazem pesquisa e que divulgam isso. E esse ranking, quando a empresa se encontra nesse ranking, ela é muito bem vista, né? Ela é bem vista no mercado, não só
por colaboradores, não só por pessoas que querem trabalhar dentro daquela organização, que falam, poxa, nossa, essa organização deve ser jóia, deve ser bacana para trabalhar nessa organização, mas também pelos investidores, né, por aquelas pessoas que pretendem investir em uma empresa, em uma organização e que vão olhar também para essas questões, vão olhar para a questão de como a empresa ela trata os seus colaboradores, de como a empresa faz essa gestão e realmente isso é muito valorizado hoje, isso é muito valorizado no mercado, né? Essa atenção que a empresa dá aos seus colaboradores. E o objetivo do endomarketing é criar uma consciência empresarial, você ter uma consciência em relação à visão, em relação à missão, em relação aos princípios e procedimentos dentro de um clima organizacional positivo. O propósito é transformar o colaborador em um facilitador para poder consolidar a imagem da empresa e o seu valor para o mercado. Então, o colaborador é visto como um facilitador que vai trazer, que vai consolidar a imagem da empresa no mercado. De que forma? De maneira natural, né? O colaborador ele vai falar da empresa no boca a boca, ele vai falar para os seus parentes, para os seus amigos, de uma forma natural. Não vai ser uma propaganda, não vai ser nada forçado. Vai ser algo natural, tá bom? Então é importante compreender. Além disso, né, quando a gente pensa aí no endomarketing, a gente precisa entender que esse processo também ele vai envolver uma boa gestão, porque vai cuidar do clima organizacional. Qual é o clima organizacional dentro da empresa? Perdão. Como eu posso trabalhar esse clima organizacional? Então, eu preciso cuidar do clima organizacional, preciso cuidar do ambiente organizacional. Vamos para o próximo? Então, os canais digitais, eles são fortes aliados para comunicar iniciativas que vão estimular o vínculo entre a marca e o público interno. E eles estão cada vez mais ganhando força nas organizações. O endomarketing e a comunicação interna, eles caminham junto com o digital branding. Então, os canais digitais, eles são aliados para comunicar, né, para fazer esse vínculo entre a marca e o público interno. E cada vez mais, esses canais estão ganhando força nas organizações. Né? Utilizar esses canais para se comunicar com o público interno é muito importante e faz toda a diferença. Então, quando a gente pensa nesse endomarketing, na comunicação interna, vamos ver? Nós temos, então, é importante ressaltar que ao impactar positivamente um colaborador, também se atinge a sua família. Como a professora falou, né? Você está falando com o colaborador e você também está abrangendo a família desse colaborador. Quantas empresas você conhece que oferece descontos para os funcionários adquirirem os seus produtos? Né? Então, essa questão também é importante. Eu vou envolver o meu funcionário, né, para que ele sinta parte da empresa, que ele se sinta parte, que ele conheça a missão, a visão, os valores, que ele entenda
né, do objetivo organizacional, que ele conheça bem a marca, os produtos, saiba da qualidade e que ele queira usar aquele produto, ele queira usar, né, aquela marca que ele está vendendo, que ela faça parte da sua vida, né? E para isso a empresa pode facilitar, dando descontos para esse funcionário, dando descontos para a família desse funcionário comprar os produtos da empresa. Porque quem é o melhor, né, que vai divulgar a sua empresa, que vai fazer ali uma propaganda, né, gratuita, natural do seu produto, da sua marca, é esse colaborador. As pessoas realmente vão acreditar, porque ele fala com gosto daquela empresa que ele trabalha, ele fala com orgulho, ele acredita naquilo que ele faz. E isso passa muita verdade, isso passa muita credibilidade para as pessoas, autenticidade, né? E as pessoas que estão próximas com certeza vão também querer conhecer os produtos daquela marca que ele fala tão bem e que ele conhece tão bem. E porque confiam nele, também vão confiar no produto, também vão confiar na marca. Então isso é muito importante. Voltando lá, a gente tem então a importância de colaboradores aposentados também, a importância de fornecedores, de terceirizados e de acionistas. Colaboradores aposentados podem continuar, né, falando bem da marca, falando bem do produto, podem receber incentivos aí também da empresa, continuar recebendo descontos, né, para falar da marca, para divulgar, para usar. Fornecedores, né, que fornecem aí matéria-prima para sua marca, terceirizados também, acionista, todos podem estar envolvidos aí dentro desse processo, né? Quando a gente pensa no endomarketing, a gente fala dos colaboradores, mas a gente também pode envolver aí, né, os acionistas, a gente pode envolver todos os stakeholders, fornecedores, distribuidores, todas as pessoas que têm relação com a sua empresa, que têm interesse na sua empresa e que também podem fazer uma boa divulgação da marca, do produto. Há objetivos de endomarketing e comunicação interna que são comuns a diversas empresas. Outros são mais específicos, alinhados à estratégia e a problemas que a organização precisa mitigar em relação ao ambiente interno, né? A organização precisa conseguir minimizar, diminuir esses problemas. E é importante destacar que qualquer comunicação pode comprometer a percepção de valor de marca de um colaborador. Então a gente precisa dar para esse colaborador, né? Ele precisa ter aí um comprometimento, né? De ter uma boa comunicação, de trazer aí uma comunicação clara, uma comunicação eficiente, para que realmente ele tenha entendimento, ele tenha clareza de todos os processos da empresa, ele tenha clareza da missão, da visão, das diretrizes organizacionais, que ele conheça a marca, que ele saiba do que ele está falando, do produto que ele está falando, ele saiba em relação à qualidade. Então é essencial essa comunicação clara, essa comunicação eficiente. Além disso, os canais mais efetivos para as organizações são os de mensagem instantânea, por dispositivos móveis, né, SMS, WhatsApp, principalmente o WhatsApp, né. O segundo canal de maior impacto são vídeos, né, vídeos institucionais, vídeos da marca, e em terceiro, e-mail. Em quarto, a gente tem aplicativos, depois newsletters e respectivamente. A gente tem uma mudança aqui
de perfil, uma mudança de comportamento. A intranet, ela já foi considerada a principal ferramenta de comunicação nas empresas. A intranet, né, é aquele sistema interno da empresa utilizado ali, né, que a empresa usava para se comunicar. E hoje a gente sabe que já não é mais usual, né? A gente já tem essas outras ferramentas, esses outros tipos de canais de comunicação que são muito mais utilizados dentro das organizações. E como a gente pensa no planejamento? Como eu vou fazer um planejamento para o endomarketing? Ah, professora, mas eu preciso também fazer um planejamento para o endomarketing? Sim, precisa, porque o endomarketing é muito importante para a empresa. Então, se eu faço um planejamento estratégico, que a gente sabe que é essencial para a empresa ter sucesso, desenvolver um bom planejamento estratégico, eu também preciso desenvolver um planejamento para o endomarketing. Como eu vou, né, traçar ali estratégias, elaborar estratégias para que eu possa melhorar então esse relacionamento com o meu colaborador, melhorar esse relacionamento com o meu cliente interno. Então a gente tem, né, dentro desse processo, o planejamento de ações. Vamos lá? Os colaboradores, eles precisam conhecer o posicionamento da marca, a cultura e a história da empresa para que eles saibam do que acontece com ela em seu mercado de atuação. Então, eu preciso planejar e trazer isso para o conhecimento do colaborador. Eu preciso investir na construção de reputação da empresa perante os seus próprios colaboradores. E para isso eu preciso de ter um engajamento focado em campanhas internas de digital branding, visando um sentimento de pertencimento por parte do colaborador. O colaborador, então, ele precisa sentir que ele é parte do processo, ele precisa sentir que a opinião dele importa, ele precisa ser ouvido, ele precisa conhecer. Olha, vai ser divulgada uma campanha de marketing. Muitas vezes o colaborador, aquele que não tem ali uma função estratégica dentro da organização, ele acaba nem conhecendo, ele vai conhecer essa campanha quando ela é lançada no mercado, ele vai conhecer junto com os clientes, né? Com os clientes externos. Ele não tem acesso a isso antes. E isso é errado. A empresa precisa, primeiramente, trazer isso para o seu colaborador, para que ele sinta justamente esse pertencimento. Eu faço parte dessa organização. Olha, né, esse vídeo que foi feito, essa campanha que foi desenvolvida, é da empresa que eu trabalho, né? Ele vai falar com orgulho, né? Quando ele vê aquela campanha sendo divulgada, ele vai falar: ah, eu já sabia, eu já conhecia, né? Porque ele vai ter realmente orgulho de fazer parte disso, né? Mesmo que ele não tenha participado na construção, né? Que às vezes não é possível todos os colaboradores participarem na construção, principalmente que a gente tem lá uma gestão mais estratégica, ele vai sentir que ele, de alguma forma, ele faz parte daquilo, porque ele foi convidado para assistir ali a campanha, porque ele estava por dentro do que estava acontecendo. Então, é muito importante, né, desenvolver, né, nesse planejamento, pensar e inserir os colaboradores nesse processo também. Continuando lá, então a gente tem que o marketing de benefícios, ele é uma parte muito importante do endomarketing. Quando a gente pensa também em trazer para esse colaborador
fazer com que ele sinta parte, que ele faz parte do processo organizacional. Ele também precisa se sentir reconhecido, ele também precisa ter benefícios, ele também precisa ter incentivos. Então, o marketing de benefícios ele é uma parte importante do endomarketing. Então, campanhas servem para conscientizar a respeito dos benefícios. É importante você ter essas campanhas até para que você justamente conscientize o seu colaborador daquilo que você está oferecendo para ele. Porque muitas vezes ele recebe aquele benefício, mas ele não entende que aquilo é um benefício. Ele já está tão acostumado a receber que ele não parou para pensar que talvez em outras organizações esse benefício não existe. Que você está proporcionando isso para ele porque você o considera, porque para você, para sua empresa, ele é importante e você está trazendo ali, né, um benefício para ele, recompensando ele, né, por o seu trabalho, recompensando ele por ele fazer parte dessa empresa. Então é importante ter essas campanhas falando a respeito dos benefícios que a empresa traz, de como a empresa está preocupada com a qualidade de vida do seu colaborador, né, de como a empresa ela tem investido nisso. E muitas vezes o colaborador ele nem sabe, né? Ele sabe que ele recebe, mas ele não entendeu que aquilo ali é um benefício, ele não parou para pensar que aquilo ali é um benefício, tá? Voltando lá, então a gente tem um importante material de integração quando o funcionário entra na empresa. Então a parte da integração é muito importante também. Integrar esse funcionário quando ele entra na empresa, ter ali um papel, né, de trazer esse funcionário para dentro da organização e que ele consiga, né, compreender os processos, compreender essa cultura organizacional, ter ali um engajamento entre ele e os colaboradores antigos, ter todo o planejamento para receber esse colaborador, como ele vai, né, se sentir no seu primeiro dia de trabalho. Né? Muitas vezes essa integração ela é fundamental e não apenas com um manual ali, né, ou com um treinamento, mas com essa integração entre colaboradores antigos, colaboradores novos, fazendo essa ponte para que o colaborador ele consiga, né, sentir-se parte da empresa, para que ele possa se habituar ali com a cultura organizacional, para que ele possa ir sentindo-se motivado de estar ali naquele ambiente, de querer saber mais a respeito da empresa, de querer saber mais a respeito da marca, né? Então isso tudo é importante dentro do processo aí de planejamento do marketing interno, do endomarketing. Além disso, nós temos também, dentro desse marketing de incentivo, ele vai mobilizar estímulos externos, apelos materiais, sobretudo vai impulsionar a motivação dos colaboradores. Então ele vai mobilizar tanto estímulos externos quanto apelos emocionais para que esse colaborador ele tenha ali, né, uma motivação, para que ele realmente sinta-se motivado em trabalhar naquela empresa, naquela organização. Sentir que ele faz parte de algo maior, de que aquela organização é uma organização que se preocupa com ele, que se preocupa com o relacionamento com seus colaboradores e que também, né, conta com ele em todo o processo, que ele é importante dentro daquele processo. Então, o endomarketing é essencial para que a organização ela tenha esse colaborador, esse primeiro cliente da organização, que é o colaborador, que precisa comprar a ideia da empresa. É ele que está ali à frente, é ele que vai vender o produto, é ele que vai desenvolver, é ele que vai, né, fazer com que tudo aconteça. Então ele precisa ser o primeiro ali a se convencer de que realmente vale a pena, de que aquela é uma marca que tem sucesso, que ela vai trazer um diferencial ali no mercado.
Vamos resolver então a nossa primeira atividade? Os funcionários de uma empresa, eles estão insatisfeitos com as entregas aquém do esperado. A gente tem dentro dessa organização um elevado índice de turnover. O que é isso? É quando as pessoas não param naquela organização, quando entra e sai funcionários o tempo todo, né? E aí você tem esse índice de turnover e recrutamento muito difícil. E este é o cenário numa gráfica de médio porte. Os gestores da empresa, eles tinham clareza de que era necessário aumentar a produtividade e a retenção de funcionários. E para isso, eles contrataram você como consultor. Então, aqui é um cenário, né, que a gente traz de uma organização, de uma gráfica, que ela está aí com problemas das entregas e que os funcionários eles estão muito insatisfeitos porque sabem que também existe um elevado número de turnover, ou seja, as pessoas não ficam muito tempo trabalhando ali na empresa, por isso não conseguem também desenvolver ali uma cultura, não conseguem aprender os processos, não conseguem se desenvolver ali dentro da empresa. Quando a pessoa precisa daquele tempo então para se desenvolver, para aprender o trabalho, não tem esse tempo, porque aquele funcionário vai embora, entra outro funcionário, começa tudo de novo, depois aquele vai embora, e isso tem acontecido continuamente. Esse alto índice aí de turnover, as pessoas não estão permanecendo na empresa. Quando isso acontece, existe um problema. Existe um problema que precisa ser resolvido ali na empresa, que precisa melhorar o processo, né? Que precisa melhorar o endomarketing, como essa empresa ela está gerindo o relacionamento dela com seus colaboradores. Porque se eu tenho, né, vários colaboradores que não estão permanecendo na empresa, que estão indo embora, existe algum problema. Qual é esse problema, né? Como a gente vai desenvolver, então, você como consultor vai ajudar a descobrir como a gente vai resolver esse problema. Então, os gestores da gráfica, eles eram transparentes em relação às decisões. Essas são perguntas que a gente vai fazer como consultor, tá? Então, a gente quer saber se os gestores da gráfica, se eles eram transparentes em relação às decisões que tomavam em relação à empresa. Ou os colaboradores eram pegos de surpresa quando haviam mudanças. Isso é muito ruim, né? Quando a gente tem dentro de uma organização uma falta de planejamento nas ações, uma falta de critérios ali nas tomadas de decisões e que os funcionários são pegos de surpresa nas mudanças, que eles não sabiam que aquilo ia acontecer e de uma hora para outra as coisas mudam. E o que isso acontece? Isso traz o que para um funcionário que precisa lidar com esse tipo de situação? Isso traz muita insegurança. O funcionário não tem segurança do seu trabalho, não tem segurança do seu papel dentro da organização. De um dia para o outro as coisas mudam e ele não é avisado disso. Então ele não sente que ele faz parte daquele processo, ele não se sente parte daquela empresa. E se ele não se sente parte da empresa, ele também não se compromete. E se ele não se compromete, a chance dele ir embora, se aparecer uma oportunidade que ele achar um pouquinho melhor, ele vai embora, rapidamente ele vai embora da empresa. Então, esse tipo de problema, ele acaba trazendo esse alto índice de turnover. É um dos problemas que podem justificar, mas temos mais. Como os colaboradores sabiam das alterações em processos internos, da compra de novas máquinas de plotagem, por exemplo, de ferramentas de atendimento aos clientes, será que esses colaboradores, eles eram informados a respeito disso? Ou eles chegavam lá no dia seguinte e tinha uma máquina nova lá?
Ou eles chegavam lá no dia seguinte e tinha um novo software para atender o cliente, que ele não foi treinado, que ele não conhece e que ele vai ter que usar. Então, isso tudo desmotiva o colaborador. Além disso, a empresa, será que ela investia em capacitação para ampliar o potencial dos seus colaboradores? Investir em capacitação, investir em cursos, né? Treinamentos internos, mas também cursos externos. Isso motiva o colaborador, faz com que ele sinta que a empresa acredita nele, que a empresa está investindo porque ela acredita nele. Então, isso é muito importante. Além disso, temos também que quais são as competências necessárias e que poderiam ser melhor aproveitadas, né? Será que a empresa sabe quais são as competências dos seus colaboradores? Como ele poderia agir, né, e trabalhar melhor em determinada função, em determinada área? Ou será que muitas vezes o colaborador ele não está, né, no local, no lugar, no cargo que ele deveria estar, porque a empresa não tem esse conhecimento e ele acaba se sentindo desmotivado porque ele tem conhecimento para estar fazendo, né, uma outra atividade, desenvolvendo muito bem aquela atividade, mas ele não tem oportunidade porque a empresa não conhece, não sabe do que ele é capaz, não conhece as suas competências. E além disso, será que existia nessa empresa um intercâmbio de conhecimento internamente ou cada um executava a sua função de forma isolada? Como era a interação entre os colaboradores? Então, né, essa questão de você ter uma interação, de você ter ali um compartilhamento de conhecimento dentro da organização é essencial. Hoje, as grandes empresas, as empresas não só grandes, mas as empresas que têm sucesso, elas têm trabalhado por projetos, elas têm trabalhado utilizando ali o conhecimento de cada área, né, trazendo colaboradores de áreas diferentes para um projeto. E aí, né, você tem lá vários projetos dentro da organização que são esses projetos são desenvolvidos por colaboradores de diferentes áreas, que trocam conhecimento, que têm ali visões diferentes e que essas visões diferentes também vão enriquecer aquele processo dentro da organização. Você tem ali, né, brainstorms, reuniões ali com brainstorms, ou seja, com tempestades de ideias, que vão ser ricas, porque você vai ter ali diferentes áreas, diferentes mentes ali trazendo a sua visão. E a partir daquilo você vai chegar a um objetivo comum e vai ter ali, né, um processo muito mais rico do que você ter ali funções isoladas, divididas, que cada um só está preocupado com a sua área, cada um só está preocupado com o seu trabalho. Então, dentro desse processo, a interação, a aprendizagem, ela é essencial. Além disso, será que você percebeu que o volume de demandas diárias não lhes dava tempo para verificar informações numa intranet? Ou, no entanto, alertas de comunicação em lista de WhatsApp funcionavam para informar novidades da empresa? Existia essa preocupação? Por que não levar para as mídias sociais da empresa os bastidores contados pelos funcionários, né? Como trazer isso para os bastidores, humanizar os canais de comunicação, contando histórias, contando relatos aí dos próprios colaboradores, né? Usar esses relatos, essas experiências dos colaboradores, criando aí um vídeo institucional e colocando nas mídias. Imagina como esse colaborador ele não ia sentir-se valorizado, sentir-se importante. Então, existe, né, todos esses problemas que existem de turnover, né, problemas aí relacionados que nós vimos
a falta de um comprometimento da empresa com o colaborador, de não oferecer treinamento, de não informar o colaborador com canais eficientes, trazendo para ele informações a respeito de planos que a empresa tem e que dizem respeito a ele também, de mudanças ali no processo que vão comprometer o trabalho dele também. Então, como não inserir o colaborador nesse processo? Como não ter um planejamento de endomarketing? É essencial. Então, o problema da gráfica a gente consegue resolver aí e compreender com todas essas questões que a gente fez, né, para nossa consultoria. A gente percebe aí um problema de comunicação, um problema de alinhamento, de dar importância ao colaborador, de fazer com que ele faça parte de todo o processo. E agora, em relação ao marketing experiencial. O que é o marketing experiencial? Qual a importância desse marketing experiencial que a gente fala tanto atualmente? Vamos ver? Bom, o estímulo a experiências memoráveis que colocam a pessoa em contato com seus próprios limites a partir de desafios faz parte aí do marketing experiencial ou sensorial, né? A transformação do cotidiano em algo incrível, inexplorado, a criação da sensação espontânea de eu não posso ficar de fora para o target da ação, principalmente depois de reverberar a boca presencial pelas mídias sociais. A importância da mensuração do ROI da ação, né, do retorno sobre o investimento. Você se lembra de ter vivido uma experiência aí memorável em relação a uma propaganda, em relação a uma marca que levou você a esse tipo de experiência sensorial, que fez você, né, vamos dizer assim, ser remanejado para outro âmbito, para outro mundo ali, fez você entrar naquele contexto. Então tem marcas que fazem isso com a propaganda e que fazem isso também com a experiência que o cliente tem ao ir até a loja. Então, inclusive a gente trouxe aí o exemplo, né, da Build a Beer, que é aquela marca que traz toda a experiência para o cliente, aquela experiência sensorial de que o cliente ele vai criar a sua pelúcia, que ele vai desenvolver, vai escolher ali a estrutura do urso, vai escolher a pelagem que ele vai colocar no urso, ele mesmo vai montar isso, ele vai encher, fazer o enchimento daquele urso, ele vai colocar lá o coraçãozinho, né, que a gente viu que as pessoas juntas ainda compartilham essa experiência de colocar, dar um beijinho lá no coração para daí colocar dentro do urso. Você tem um registro daquele bicho de pelúcia que tem ali um código de barras que vai localizar, inclusive, se você perder e alguém levar até a loja, ele vai saber de quem é, porque ele tem um registro de nascimento. Então o cliente ele vive toda uma experiência ali com essa pelúcia, não é simplesmente ir lá e comprar um bicho de pelúcia. É como se você estivesse ali comprando um pet, né? Como se você estivesse fazendo toda essa experiência de escolha, né? De afeto. Você vai desenvolver um afeto ali por aquela pelúcia, que não é simplesmente ir lá escolher, pegar uma que está pronta. Não, foi você que participou desse processo de cocriação. Então, é uma dos momentos aí que a gente fala que é uma vivência de marketing experiencial. Além disso, nós temos também que conhecer o público primeiro, quando a gente pensa no marketing experiencial. É o primeiro passo para poder proporcionar a ele experiências envolventes e memoráveis. Definir os objetivos a serem alcançados com a ação. É preciso ter ao seu lado profissionais com as competências necessárias para fazer a ideia acontecer,
de forma plena, né? Realmente, contar uma história é imprescindível para envolver as pessoas. Então você tem, né? Hoje a gente fala muito do marketing de conteúdo, de você ter um conteúdo, como eu já falei, que realmente seja interessante, que tenha ali embasamento, que as pessoas realmente comprem aquela ideia, que interesse aquele conteúdo. Então, no marketing experiencial, isso é muito importante, ter ali um conteúdo, desenvolver uma história, criar uma história que faça sentido e que interaja com o seu público. Então, é importante desenvolver dentro desse processo, né, de planejamento para você desenvolver o marketing experiencial, conhecer o público, desenvolver todo esse processo dessa experiência a partir do público-alvo, de conhecer esse público-alvo, de criar uma história que faça sentido. Continuando lá, então a gente precisa contemplar a marca durante a experiência, contribuindo para o estreitamento de vínculo, para aproximar, né, o público da marca. Usar vídeo é uma forma de potencializar essa experiência, né? Então, o uso de vídeo, hoje nas mídias, nas redes sociais, se usa muito, né? Inclusive nas propagandas de roupa, se usa muito aplicativos que são usados aí, que brincam aí com a mudança de roupa, com a troca de roupa, e isso tem sido muito usado nas redes sociais, né? As lojas estão usando isso, trazendo, né, são vídeos rápidos, né, curtos, porque também não podem ser vídeos muito longos e que conseguem trazer essa experiência. Não é aquela coisa de simplesmente eu vou lá e vou mostrar a roupa, vou trocar de roupa e vem com uma roupa, troco, vem com outra. Não, é toda aquela brincadeira. Eles colocam lá duas pessoas representando ali a marca e os produtos, né, as roupas, e aí, né, cada uma aparece com uma roupa, de repente senta, a hora que ela levanta trocou de roupa, uma faz assim, e aí aparece ali a outra com uma roupa diferente. Então toda essa brincadeira aí, por meio dos aplicativos, por vídeo, que faz essa experiência, né, que traz essa experiência para o consumidor. E aí a gente tem, então, dentro, né, de toda essa experiência, o consumidor ele vai viver, então, esse marketing experiencial, esse marketing sensorial, por meio, né, de trazer ele, envolver ele com a sua marca, por meio de contar uma história, por meio de viver uma experiência, como eu falei, né, da Build a Beer, e tudo isso faz com que o cliente se sinta envolvido, interaja com a marca e você tenha aí, então, um marketing experiencial que vai trazer vínculo, que vai aproximar o cliente da sua marca. Vamos resolver, então, mais uma atividade? Como posicionar um novo suplemento vitamínico voltado para o público feminino num mercado tão competitivo? Esse era o desafio ao ser contratado por uma farmacêutica. O gerente de produto, na reunião de briefing, ele priorizava publicações em mídias sociais com diferenciais do suplemento, mas você sabia que essa iniciativa isolada não traria os resultados almejados. Você apresentou exemplos reais, bem-sucedidos de ações com vídeos e engajamento, tanto na área farmacêutica como em outras áreas. Tudo para servir de exemplo e também de motivação. O próximo passo foi entender com profundidade os concorrentes e também o público-alvo, para captar insights a serem utilizados num brainstorm para desenho da ação experiencial. Então, o brainstorm, que é, né, essa tempestade de ideias que eu comentei, sendo utilizado aí nessa ação experiencial. Além disso,
os insights coletados foram fundamentais para a construção de uma estratégia de storytelling, que vai embasar a ação com foco em estimular os 5 sentidos do público, né? Então, esse storytelling, contar aí uma história que vá envolver o público. Além disso, foram criados mecanismos para o compartilhamento da experiência entre eles. Um vídeo, né, um case de ação. Você mostrou ao gerente que seria importante canalizar a maior parte do investimento para divulgação do produto, numa ação de impacto memorável de marca e ter publicação em mídias sociais como suporte de ação, pois não cumpre o objetivo de perenizar a marca na memória do consumidor. Então aqui você trouxe todo um planejamento, né, que não é só algo isolado, uma estratégia isolada de divulgação de um produto, mas é todo um planejamento envolvendo ali, né, o marketing de conteúdo, envolvendo o storytelling, a interação com o cliente, tudo isso com vínculo, tudo isso fazendo parte de um todo, tendo um planejamento e não apenas algumas estratégias isoladas, né? Algumas ações isoladas de divulgação. Você criou toda uma campanha envolvendo aí o marketing experiencial, envolvendo conteúdo, storytelling, para que realmente, né, essa pílula ela fosse trazer ali, né, essa experiência para que vendesse, né, para que tivesse um bom resultado aí nas vendas desse produto. Então, realmente foi uma campanha apresentada e muito bem sucedida. Bom, nós vamos ter um vídeo agora, um vídeo que vai trazer aí um pouco dessa experiência que a gente falou. Você também tem um tempo para que você possa enviar dúvidas, enviar comentários e eu volto já. Como eu estou me sentindo surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Benton, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei um mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou jogada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Com 25 países. E o seu nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio um anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced.
Foi uma comoção. It's like losing an old friend. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu neném, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Pra Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu botômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já tá até usando. E pro Rolando Bassini, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo. O último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, meu irmão. Bom, então, realmente um vídeo aí emocionante, né, que a Volkswagen, né, desenvolveu aí da Kombi na sua despedida e traz aí tudo isso que a gente comentou na aula, traz toda essa questão da experiência, né, essa questão sensorial, essa proximidade, o storytelling, né, conta toda uma história que envolve pessoas reais. Isso traz mais ainda a proximidade, né? Pessoas reais que fizeram parte da história e que a Kombi fez parte da história dessas pessoas, trazendo aí, né, todo um vínculo que existe de relação, de sentimento e realmente até, né, até a voz que coloca aí dessa pessoa que faz a voz da Kombi é uma voz envolvente, é uma voz que traz a experiência e traz ao mesmo tempo, né, aquela sensação de que você está tranquila, que você conhece aquela pessoa, que você é próximo dela, que ela está te contando uma história como uma avó conta uma história pra gente. Então traz essa proximidade aí com o seu público, traz essa proximidade com o cliente por meio de um storytelling, por meio de um marketing experiencial, um marketing sensorial. Então, eu acho um exemplo muito bacana para que a gente possa entender, né, esse conteúdo que é importante desenvolver, essa história que é importante, trazer esse envolvimento e esse marketing experiencial, como trazer essa experiência aí para o cliente. Vamos trabalhar agora os aspectos legais da marca. Em relação à marca, ela existe, né? Dentro do digital também existem os aspectos legais. Embora o processo de concepção de uma marca possa ser extremamente lúdico, como a gente trabalhou até agora, né, de forma lúdica, falando a respeito da marca, falando da importância aí da criatividade, a existência de uma marca ela é reconhecida por lei. E qualquer cópia no que diz respeito a nome, a identidade visual, ela é passível de penalização jurídica. Então, a marca é algo muito sério e isso precisa ser levado em consideração desde o primeiro momento em que se decide criar uma marca. Então, às vezes dá a impressão, né, que a internet ali é terra de ninguém, é mundo de ninguém, em que eu posso, né, utilizar muitas vezes ali o nome, a marca, sem me preocupar em quem é o dono. E não, existem aspectos legais também que precisam ser respeitados. O registro da marca
é um deles, que é o INPI. Então, o registro da marca, o INPI, ele é o certificado de registro dessa marca. Né? Uma vez que uma marca ela é criada, é possível solicitar esse certificado. E para que serve o registro dessa marca? Para que serve esse certificado? Ele é um documento legalmente reconhecido que vai garantir o uso exclusivo da marca em ramo específico de atividade definida em todo o território nacional no país em que a proteção foi concedida. Então, é muito importante esse registro no INPI. Em um monitoramento, a gente precisa acompanhar se a organização ela não está infringindo a lei, avançando em território alheio por desconhecimento ou ousadia, e também se outras organizações não estão fazendo menções impróprias à sua marca. Trata-se de um monitoramento constante, interno e externo. Então, eu preciso ter essa preocupação tanto em como a minha marca está agindo, se eu não estou infringindo nenhuma lei, e também se outras empresas não estão usando indevidamente o nome da minha marca. Então, é constante esse monitoramento, tem que acontecer. Além disso, a gente precisa pensar que quando a gente vai fazer, colocar uma marca e a gente vai criar essa marca, deve existir já desde o início todo o planejamento dessa marca. Essa marca ela precisa ser planejada também nos seus aspectos jurídicos. Principalmente, a gente não pode esquecer que porque uma marca, mesmo que ela não tenha ali, que ela não exista uma loja física, que ela exista apenas em uma loja no meio digital, também é preciso ter essa preocupação, porque muitas vezes existe esse engano de que é uma marca digital, então não preciso me preocupar, não tem uma loja física. Não, a gente tem todos os aspectos legais da mesma forma como no físico, mas existem aí leis diferentes direcionadas para a questão digital. Em relação ao certificado de registro da marca, vamos ver a respeito desse certificado. Então, ele vai dar amparo jurídico às organizações. Quando a gente pensa no certificado, a importância dele é que ele vai dar um amparo jurídico e o próprio processo de emissão, ele é burocrático. Uma vez que solicitado, o certificado ele só é emitido quando ocorre publicação do despacho de deferimento e também do pagamento da retribuição referente ao primeiro decênio. Então, você vai trabalhar aí, com burocracias para você conseguir fazer o registro dessa marca, e você só vai conseguir quando emitir, a publicação e fizer o pagamento. E a publicação, então, da concessão na revista da propriedade industrial. O prazo de validade é de 10 anos desse certificado, a partir da data de expedição. E ele pode ser prorrogado por iguais períodos indefinidamente. É expedido exclusivamente em formato digital, conforme a resolução 136/2014. Então, os certificados, eles possuem documentações, e vão ser documentadas as informações a respeito da marca, o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domínio do titular, o produto ou serviço assinalado e as características do registro e prioridade estrangeira, caso haja. Então, você vai ter uma validade de 10 anos, ele vai ser feito no formato digital e ele vai conter todas essas informações aqui que a gente viu, Ele vai trazer todas essas informações. E o responsável pela emissão do certificado do registro da marca é o INPI,
que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É uma instituição do governo federal que é responsável pela propriedade industrial e por outros campos também da propriedade intelectual de interesse da indústria. E o seu trabalho ele é regido pela Lei de Propriedade Industrial, a LPI. Então, a gente tem aqui, né, o certificado de registro da marca, que ele é muito importante, que vai passar por todo esse processo burocrático, mas que a empresa precisa ter esse certificado importante que ela tenha para ela também estar segura, para que ela também tenha os seus direitos aí preservados. E quando a gente fala então desses registros de domínio na internet, como que vai funcionar? Bom, a marca e o domínio. Se o registro da marca é de responsabilidade do INPI, como a gente viu, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro de domínio já é de responsabilidade do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão criado a partir da Resolução 001/2005 e é delegada ao Núcleo de Informação e de Coordenação do ponto. O prazo de proteção de ambos também são diferentes. O da marca tem duração de 1 década, enquanto o do domínio ele é anual. Então, a gente vai ter diferenças aí entre as marcas e o registro de domínio. Para se registrar um domínio, é necessário realizar uma pesquisa para verificar se ele já não pertence a outra marca. Então, quando eu vou registrar um domínio, eu preciso, antes de fazer esse registro, eu preciso pesquisar se já não existe uma outra marca com esse mesmo domínio. Então, eu vou fazer essa pesquisa e vou realizar ela por meio de ferramentas do Google ou no site do registro.br. Se o domínio pertencer a outra marca, é possível tentar negociar com o responsável ou abrir um processo judicial para o qual não existe ainda legislação explícita aplicável, como no caso de marcas. E aí, eu não tendo sido o domínio registrado anteriormente por ninguém, qual vai ser o próximo procedimento que eu vou ter que realizar? Eu vou preencher um formulário online e vou efetuar o pagamento em menos de 24 horas, o domínio já passa a ser propriedade do solicitante. É um processo bem mais rápido do que o INPI, né, do que o registro da marca. E aqui eu vou renovar anualmente, essa renovação vai ser anual, não vai valer por 10 anos, como no caso que a gente viu anteriormente. E eu tenho aqui um problema de especulação imobiliária virtual, que você tem aqui, né, pessoas que vão estar prontas para se aproveitar aí, né, de um domínio, de uma marca e vão fazer especulação com isso, vão ganhar dinheiro com isso, né? Existe também essa especulação imobiliária virtual. E em relação a esse universo da marca, a gente tem ainda algumas questões. Infrações no universo da marca. Uma das principais preocupações hoje é a apropriação da marca registrada em anúncios nos resultados de busca do Google e também em sua rede de pesquisa. Então, dentro desse contexto, a gente tem o Google AdWords, a gente tem ferramentas que vão permitir a realização desses anúncios e já traz em seus termos algumas restrições. Mas a gente tem, né, que preocupar-se com a gestão da marca, que é um trabalho vivo, constante, e que vai interferir
diretamente na sua sustentabilidade financeira, uma vez que ela vai configurar como um trunfo no ambiente competitivo. Então, conhecer todos os seus aspectos com profundidade pode evitar o uso indevido, pode evitar processos judiciais e situações controversas que vão implicar na reputação perante os seus consumidores. Então, eu preciso estar informado, eu preciso estar amparado em relação a isso para evitar problemas aí, para evitar infrações, para evitar problemas de multas, problemas financeiros também em relação à imagem da marca, né? Para que não seja prejudicada por outras empresas. Então, vamos para a nossa atividade, resolver a nossa atividade. Uma escola de natação contratou você para uma consultoria em digital branding. Porém, qual foi a sua surpresa? Numa rápida pesquisa no Google, você identificou que havia uma outra escola de natação com o mesmo nome e uma logo muito semelhante ao do seu cliente, utilizando a mesma tipologia e a mesma cor. Então, você foi contratado aí para fazer uma consultoria, né, de digital branding, e você acaba descobrindo ali numa primeira pesquisa rápida que você faz no Google que existe uma outra empresa de natação com um nome igual e com logos muito parecidas com a logo do seu cliente. Então, a gente tem aí, né, que qualquer potencial cliente confundiria ambas as escolas ao fazer uma pesquisa no Google. Qual é o problema disso, né? Eu posso perder clientes para a marca concorrente, né? Porque ela tem ali, a pessoa vai pesquisar, alguém fala assim, eu coloquei meu filho lá naquela escola de natação X. Aí você vai lá e procura na internet, achando que é aquela escola, matricula seu filho e a empresa acaba perdendo um cliente. Problemas também em relação à imagem, né? Muitos outros problemas que podem ter. Voltando lá, essa confusão compromete qualquer processo de captação, né, de leads, como eu acabei de falar, né, pelo mecanismo de busca. E para se certificar, você também empreendeu outras buscas para saber se outro tipo de divulgação do concorrente também estava prejudicando o negócio do seu cliente. Então, na sequência, o que você fez? Você buscou identificar se ambas as marcas tinham certificado de registro da marca no INPI, uma vez que ele representa um respaldo jurídico, e você sabia que seria difícil o INPI aceitar o registro das duas, uma vez que eram nominativas com a mesma tipologia e cor. Havia 3 cenários com os quais você se preparava para enfrentar. O primeiro era que o concorrente tivesse o certificado e o seu cliente não. Nesse caso, por mais que seu cliente pudesse ter criado a marca primeiro, corria o risco de uma ação judicial por danos morais e materiais, por conta do uso considerado um plágio. Então, veja bem, mesmo tendo criado a marca primeiro, se você não registrou aquela outra marca, ela vai ter o domínio, ela vai ter ali a garantia por lei e pode, inclusive, processar por danos morais. Continuando lá, o segundo cenário seria uma situação inversa, o seu cliente ter o registro e o concorrente não, podendo, então, ser processado. Então, no caso, o concorrente seria processado. E o terceiro cenário seria ambos não terem um certificado e você então recomendaria ao seu cliente contratar um escritório de advocacia que realizasse a solicitação ao INPI, mas sabia que esse processo costumava demorar alguns anos para ser deferido. Então você acessou o site, fez uma busca em sua base de dados e teve acesso a diversos processos relacionados à marca que possuía o mesmo nome. Analisou todos para verificar se foram submetidos pela empresa, se estavam deferidos e se ainda estavam em vigor, uma vez que era necessário renovar o registro a cada 10 anos. Com a pesquisa e as demais informações, você conseguiu apresentar a solução para o seu cliente. Então, você conseguiu aí
trazer, né, com todas essas informações, solucionar o problema do cliente. Veja que não é tão simples assim, né? A gente pensa que é simples, mas envolve todo um processo também, esse registro da marca, e deve ter todo um cuidado. Bom, agora nós vamos ter um outro momento de interação. Você pode enviar suas dúvidas, os seus questionamentos, e eu volto já. Bom, então eu trouxe aqui para você uma experiência, né? Como a gente falou do marketing sensorial, eu trouxe aqui essa experiência da carreata do caminhão da Coca-Cola, e que foi uma experiência que eu vivi. Eu vivi essa experiência aí antes, né, de estarmos nessa pandemia. A carreata da Coca-Cola veio na minha cidade, eu consegui levar os meus filhos para participarem, para verem, né, essa carreata, e era desde criança. A Coca-Cola, ela faz propaganda, ela traz ali, né, a simbologia da família reunida no Natal, e depois o caminhão da Coca-Cola com aquela música que envolve, que acaba marcando, fica na nossa mente. E aí eu tive essa experiência de participar, de ir até o evento, né, a essa carreata, e levar os meus filhos. Então foi algo que marcou bastante, né, e a gente vê como uma marca constrói esse sentimento, constrói essa experiência que eu
acabei vivendo isso na prática. Então foi algo que eu quis trazer para você como um exemplo aí, né, de marketing experiencial, sensorial, que a Coca-Cola conseguiu fazer muito bem durante tantos anos ela vem fazendo, né? Então, um bom exemplo para a gente ter. Chegamos ao final da nossa aula, né? Vamos recapitular, então, o que a gente viu no decorrer da nossa aula. Nós falamos a respeito aí do endomarketing, da importância do endomarketing, o marketing interno, né? De como esse endomarketing, ele é importante para que a organização tenha o seu público interno como seu primeiro cliente, para que ele leve isso também para fora da organização, que ele tenha orgulho, que ele se sinta parte dessa empresa. Falamos a respeito do marketing experiencial, como a professora trouxe aí alguns exemplos, né, da importância, e também vimos os aspectos legais da marca, né, da importância de se preocupar também no domínio digital com esses aspectos legais da marca. Então, chegamos ao final da nossa aula, chegamos ao final da nossa disciplina. Foi um prazer estar com você, bons estudos e até uma próxima.